Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Atos 4, vamos ler a partir do verso 23, Atos 4, a partir do verso 23. Hoje eu quero falar sobre oração por ousadia. Você já pediu ousadia a Deus? Às vezes nós precisamos pedir ousadia ao Senhor. Atos 4, a partir do verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as ameaças deles e concede aos seus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Oremos. Senhor, obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos em teu nome. Rogo, Pai, que o Senhor me use para falar somente do teu propósito, e aqui assim, ó Deus, nesta noite, nossos corações compreendam, ó Deus, da tua palavra, do teu propósito para as nossas vidas, e que possamos, ao sair daqui, possamos sair na tua santa presença, para viver a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você observasse nesse texto a oração que a igreja fez. Eles foram presos, eles foram ameaçados, porque Pedro e João haviam pregado o evangelho, um homem havia sido curado, e eles foram então ameaçados. Se você olhar um pouquinho antes, eles falaram que era para eles não pregarem mais a palavra de Deus. Que no verso 3 falam: prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então eles prenderam porque eles estavam pregando o evangelho. Eles foram interrogados. No verso 18, chamando-os, ordenaram-lhe de que modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Eles estavam sendo ameaçados, foram presos e agora eles queriam proibir que eles pregassem.
Mas observe que o texto que eu li, eles oraram, mas eles não oraram para que Deus mudasse a circunstância. Ao contrário, eles oram para viver o propósito de Deus. Eles pedem para que Deus dê a eles ousadia. A intenção das autoridades era silenciar a igreja, era atrapalhar a obra de Deus, mas Pedro e João, eles vão junto com a igreja, eles vão orar e eles vão dizer que eles deveriam continuar crendo e que eles deveriam continuar pregando e anunciando o evangelho. As autoridades proibiram eles de pregar. Olha o que Pedro e João diz para as autoridades, no verso 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. João fala para as autoridades que haviam prendido eles: nós não podemos deixar de pregar. Eles são ameaçados, eles são presos, eles vão ser libertos. Eles vão e encontram com a igreja reunida. Amém? Irmãos, a obra de Deus sempre tem obstáculos. Buscar a Deus e servir a Deus, você precisa saber que você vai participar de um enfrentamento com pessoas, com coisas, com estratégias, ideologias que tentam silenciar a igreja e parar a obra do Senhor. Pedro e João, eles não param, mas a igreja também não parou. A igreja estava reunida, eles estavam reunidos, verso 8, eles estavam unânimes, e eles estavam unânimes orando. Aqui tem uma lição poderosa, já que eu e você precisamos entender. Crises são oportunidades, dificuldades são oportunidades. Eles não oram aqui, Senhor, acaba com a perseguição, não. Eles estão orando, e a oração que eles fazem é uma oração poderosa. Observe, eles não deixam. A igreja não parou, amém? A igreja não pode parar. Nós precisamos ser fiéis a Deus em todos os problemas. Observe, problemas, cárceres, ameaças, mas a igreja está firme, está unânime, está reunida, junta, para louvar e buscar a Deus. A igreja está reunida buscando o Senhor. Eles estão reunidos, olha que coisa interessante, verso 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. O que eles disseram? O que eles falaram? Eles estão falando de fofoca, arquitetando desânimo. Eles estão pensando em parar, ir para a casa deles, dividir a obra do Senhor. Não, a oração deles não é essa. A igreja de Atos quer nos ensinar nessa noite, queridos irmãos, que nós precisamos viver olhando para Deus, que quando olhamos para Deus, nós podemos vencer as batalhas, as perseguições, as circunstâncias. Então perceba aqui nesta noite, chegou notícia ruim para você, primeira coisa que você faz, você ora. Notícias ruins, primeira coisa que você faz, você vai orar. Quando se levantarem contra você, o que você faz?
Você vai arquitetar com outras pessoas? Não, você vai orar, amém? Quando uma porta se fechar, o que você vai fazer? Você vai orar. Quando você não sabe o que você tem que fazer, o que você faz? Fica em oração. Quando sua família está enfrentando uma crise, o que você faz? Ora ainda mais, com mais intensidade. Entenda nesta noite, você não vai passar por essa vida sem enfrentar desafios. Como que nós, povo de Deus, lidamos com os desafios, com as oposições, com as perseguições? Nós oramos, amém, igreja? Nós oramos, permanecemos em oração. A oração mudou a realidade? Não mudou a realidade. A perseguição ainda aumentou. Mas a oração fez algo extraordinário. Mudou o coração daqueles que estavam sendo perseguidos. Amém? Amém, irmãos? Diante dos seus desafios da sua vida, o que você está fazendo com o seu coração? Você está desanimando? Você está perdendo a fé? Você está deixando de orar? O que você está fazendo? Queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus quer fortalecer o nosso coração. E o caminho que Deus fortalece a sua vida é o caminho da oração. Amém, irmãos? Então, uma igreja ousada olha para o tamanho de Deus e não para o tamanho do problema. Olha a oração. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha a oração. O Império Romano, grande. Herodes, Pôncio Pilatos, os sacerdotes, todos eles armados para prender e matar eles. Mas o que eles estão dizendo? Vocês são pequenos diante do meu Deus. Amém, irmãos? Isso não é extraordinário? Fala para os teus problemas o tamanho que é teu Deus. Amém? Fala para os teus problemas o tamanho que é teu Deus. Eles estavam diante das autoridades, mas a oração deles, eles olham e estão falando: o meu Deus está no controle. Coloca a mão no teu peito e diz isso. O meu Deus está no controle de todas as coisas. Confia nisso? Confia no Senhor. O problema parecia grande, não parecia? O problema parecia difícil, mas Deus era maior, amém? Deus é soberano. Fala comigo: o meu Deus é soberano, Ele está no controle, Ele continua no trono. A verdadeira fé não nega a realidade do problema, mas a verdadeira fé, ela se recusa em acreditar que o seu problema é maior do que Deus, amém, irmãos? Não existe problema maior do que Deus, não existe. Não existe nenhum problema maior do que Deus. Agora, existe um problema. Quando você diminui Deus. Quando você diminui Deus, aí os seus problemas ficam gigantes. Agora, quando você olha para Deus e você sabe que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, os nossos problemas ficam pequenininhos, amém? Davi, diante de Golias, ele olhou e falou: você não é nada diante de Deus. Mas o exército de Israel estava olhando para Golias e estava dizendo: você é grande demais. Qual é a diferença? A diferença é para onde você está olhando. Não tira os teus olhos de Deus.
Não tira os teus olhos de Deus. Não coloque os teus problemas maiores do que Deus. Permaneça em Deus, fiel em Deus. Martinhos Lutero, na sua biografia, falando que ele estava enfrentando enormes pressões durante a Reforma Protestante, ele afirma: eu só encontrei descanso na soberania de Deus e na sua palavra. Irmão, é na palavra de Deus, é na oração que Deus vai te ajudar, é que Deus vai te fortalecer. Talvez você está olhando demais para o tamanho da sua dívida, para o diagnóstico que o médico te deu, para o conflito que você está enfrentando, para a oposição que se levantou, para a porta que se fechou. Você está quase desanimando, mas não desanima. Você está chateado com as coisas que falaram de você. Você está chateado com as coisas que você perdeu. Hoje Deus diz para você: levanta os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra e tudo mais. Olha para Deus, confia em Deus, descansa em Deus. A verdadeira ousadia nasce quando a nossa visão de Deus se torna maior do que a nossa visão das circunstâncias ao nosso redor. Olha para Deus, não deixa de acreditar que Deus é grande e poderoso. Segunda verdade. Uma igreja ousada não pede uma vida sem lutas, mas pede coragem para cumprir a sua missão. Olha o que o verso 29 diz. Olha que coisa fantástica esse verso. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Amém? Amém? Eles não disseram: Senhor, elimina Herodes, esses que estão nos perseguindo, tira essa perseguição, Senhor. Senhor, torna as coisas fáceis. Senhor, não permita que soframos. Não, eles disseram: dá-nos ousadia. Faz assim com as suas mãos aos céus. Faz essa oração agora. Fala assim: Senhor, me dá ousadia para anunciar a tua palavra. Mesmo se houver oposição, dá-nos coragem. Se houver ameaça, nos dá coragem. Se houver perseguição, nos dá coragem. Se tentarem nos calar, nos dá coragem. Deus te trouxe hoje aqui para você crescer na sua fé, para você ter maturidade espiritual, para você não ser um crente Nutella, um crente bambu, mas para você ser alguém alicerçado na palavra de Deus em Cristo Jesus. O Senhor pode mudar as nossas circunstâncias? Pode, mas acima de tudo, Ele quer te fortalecer. Ele quer te fortalecer. Paulo aprendeu algo semelhante quando o Senhor disse para ele assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Há situações das quais Deus pode nos livrar, mas existem outras através das quais Deus vai nos transformar, e Ele quer nos transformar. Agora, você quer ser transformado por Deus? Eu não quero, eu preciso. Eu preciso ser transformado por Deus. Talvez a sua oração está sendo assim: Senhor, tira a minha luta. Senhor, eu estou sofrendo demais, tira a minha luta. Muda essa oração hoje. Fala para Deus: Senhor, fortalece a minha fé no meio dessa luta. Me dá a tua sabedoria. Me dá força para perseverar. Me dá fé para que eu não venha fraquejar.
me dá ousadia para continuar testemunhando do teu amor, da tua graça. Não permita que minhas circunstâncias silenciem o meu testemunho. John Stott destacou que, ao tratar na missão da igreja em Atos, a profunda ligação entre a oração e o poder no Espírito Santo, mas principalmente o poder do Espírito Santo está relacionado em testemunhar do poder de Cristo Jesus, em pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Pregar o Evangelho. Acima de tudo, Deus quer usar a sua história. Deus quer usar a sua história. O que você passou, Deus quer usar para a glória dEle. O que você ficou no meio da sua angústia, preocupado, ansioso, Deus quer dizer para você: eu quero transformar isso em testemunho. Em testemunho, testemunho para a honra e glória dEle. Vamos crescer, vamos amadurecer, igreja. Vamos orar, vamos sair. Deus, tira a batalha. Não, ore. Ore para que Ele te fortaleça. A igreja não precisa de melhores métodos. A igreja não precisa das melhores cabeças, dos maiores talentos. Não, a igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da ousadia de Deus. Amém, irmãos? É isso que a igreja precisa. Me perguntaram: como que vai ficar a igreja, pastor? Eu falei: como sempre ficou, na força, no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dá uma salva de palmas a Deus. Não é na minha força, não é na minha sabedoria, não é no meu entendimento, é na força, na graça e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Levante sua mão aos céus e diz assim: a minha força vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aprenda isso. Quando você estiver fraco, levanta sua mão aos céus e diz: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para me fortalecer. Ele vai te dar força, Ele vai te dar o poder, Ele vai te dar a graça, Ele vai te dar a sabedoria. Agora, gente, aqui é o ponto mais importante dessa noite. A quarta verdade desse texto. Quando a igreja ora, Deus tem uma resposta. E a resposta dele é a presença do poder dele. Amém, irmãos? Olha o que aconteceu. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles não ficavam pulando, dançando, falando de chupa-bala house, não tinha nada disso. Não tinha cair e ficar rindo, dando gargalhada, não. Não tinha chupa-bala house, não. O que tinha era o Espírito Santo dando força, dando coragem para esse povo sair e pregar o Evangelho, amém, irmãos? Ousadia para chegar para a pessoa e falar: entrega a tua vida para Jesus, conhece Jesus que vai mudar a tua história, conhece Jesus, o Espírito Santo, você vai desfrutar da paz e da alegria de Deus, amém, irmãos? É esse poder que eu quero, é essa ousadia que eu quero. Que cena, já pensou? Você está num lugar e começa a tremer, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo chegou e mudou eles, amém, irmãos? Mudou o ser humano.
Eu venho para a igreja, eu peço para Deus toda vez isso, Senhor, que eu saia melhor, que eu não seja a mesma pessoa que entra, mas que eu saia outra pessoa. Ora assim, irmão, pede isso. Ora antes de vir para a igreja e fala, Senhor, que hoje o teu Espírito chegue lá e toque o pastor, toque os que vão cantar, os que vão tocar, os que vão trabalhar lá na igreja, toque quem for, Senhor, que o teu Espírito toque, para que as vidas sejam transformadas, para que a gente viva o teu propósito, viva o teu querer, viva a tua vontade, amém? Quando eles saíram de lá, as autoridades ainda estavam tentando prendê-los. As ameaças não desapareceram. A perseguição aumentou. Mas agora eles saíram diferentes. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez você entrou aqui hoje querendo que Deus mude as circunstâncias da sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo dele. Que assim ele vai te usar. De que jeito, pastor? Não sei, isso é problema seu com ele. Lá teve um tremor físico, mas eu espero que hoje o Espírito Santo faça tremer toda a sua acomodação espiritual, toda a sua frieza espiritual, que você venha tremer, que venha tremer todo o seu medo, toda a incredulidade, todo o silêncio, e que você possa ser cheio do Espírito Santo. A maior evidência foi que essa igreja saiu e começou a falar de Jesus. Se você continuar lendo, 5.000 almas vão se converter aos pés de Jesus. Deus não é grande? Deus não é poderoso? O avivamento veio, verdadeiro, não é dentro da igreja. O verdadeiro avivamento é o povo de Deus dando o seu testemunho para as pessoas. E as pessoas se convertendo. E falar em conversão, próximo domingo à noite teremos batismo. É o melhor e o maior culto da igreja. É o culto principal dessa igreja. Domingo que vem à noite. Você tem que vir trazer alguém para vir ouvir os testemunhos. E Deus vai falando com essas vidas. E Deus vai tocando nessas vidas. Eu olhando aqui para frente e vendo o Rafael batizado aqui, Humberto batizado aqui, Guilherme batizado aqui. Eu olhando, eu falando, gente, como Deus é grande e poderoso, amém, irmãos? O Rodrigo batizado, não, isso que está tocando, né? A Jéssica também foi batizada, o Rômulo, a Gabi, batizados, a Marisa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Sem chantagem, sem melodrama, só com o Evangelho puro de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus, amém? O Evangelho é o poder de Deus. 4 orações que precisamos fazer aqui nesta noite. Feche teus olhos, coloca a mão no teu peito, faz essa oração agora. Senhor, transforma minhas ameaças em motivos de oração. Que minhas crises não me afastem de Ti, mas me aproximem mais do Senhor. Senhor, aumenta a minha visão de quem Tu és. Que eu veja menos o tamanho dos problemas e contemple mais a Tua grandeza
e o teu poder. Senhor, me dá a ousadia, que o medo não me silencie e que eu tenha ousadia para dar o meu testemunho em todos os lugares. Senhor, enche-me novamente com teu Espírito Santo. Eu não quero apenas conhecer a palavra, eu quero viver cheio do teu poder. Eu quero, Senhor, viver pelo teu propósito, eu quero cumprir a minha missão. Eu te peço isso nessa noite, no nome de Jesus. Não vamos pedir mais uma vida fácil, irmãos. Ao invés de falarmos, Senhor, tira a situação, transforma essas coisas. Ao invés de ficarmos pedindo, Deus, muda as circunstâncias. Pede para Deus, me transforma, Senhor. Me dá mais sabedoria. Sabe, o texto que nós lemos aqui nesta noite me dá um lampejo muito importante. Se a tempestade não passar, eu sei que o Senhor me dá forças para atravessar. Que assim seja na tua vida. Se a porta não abrir, você não perca a sua esperança. Se a oposição aumentar, você fique na ousadia do Senhor Jesus. Se a resposta demorar, você tenha a fé que ela cresça cada dia mais. Se tentarem te silenciar, que você se enche e se revista ainda mais do Espírito Santo de Deus. O maior milagre de Atos 4 não foi o prédio tremer. Foi fazer com que aqueles que estavam escondidos, presta atenção, fazer com que aqueles que estavam escondidos saíssem e pregassem pelos 4 cantos daquela cidade, debaixo da ameaça do Império Romano. A maior prova da minha vida e da sua vida é se nós vamos chegar até o fim. Se nós vamos continuar fiéis ao Senhor. Você acha que eu já não pensei em desistir? Já? Você acha que eu já não pensei em largar da minha mulher? Já? Você acha que eu larguei? Não. Por quê? Porque eu sou fiel a Deus, porque Deus é fiel comigo. Por que eu não larguei essa igreja? Porque eu sou fiel a Deus, porque Deus é fiel comigo. Todas as vezes que eu falei que ia entregar, Deus faz um negócio. Toda vez que eu falei que eu ia fechar esse culto de quarta-feira, Deus traz um visitante. E Deus vai abençoando. E Deus vai fazendo a obra crescer. Se você depender da sua força, você vai fraquejar. Se você querer as coisas do seu jeito, você vai fracassar. Só tem um jeito para se viver essa vida: fazer a vontade de Deus. Queira viver a vontade de Deus. Queira fazer a vontade de Deus. E você vai ver Deus fazendo milagres. E Deus faz milagres. Todos os dias. Todos os dias. Talvez a gente quer que Deus remova a batalha, né? Mas Davi teve que enfrentar o Golias dele. Ele teve que enfrentar o gigante dele. E ele disse que ia na força do Senhor dos Exércitos. Saia daqui para viver na força do Senhor dos Exércitos.
e levar a palavra de Deus a todos que precisam. Tenha ousadia. Tenha ousadia. A ousadia do Espírito Santo de Deus. Que nossas casas, então, sejam cheias de oração. Que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que os líderes dessa igreja sejam homens de oração, mulheres de oração. Que cada jovem, criança, aprenda a ser um homem, uma mulher de oração, olhando para as nossas vidas e que nós sejamos testemunhas de homens e mulheres de oração. E que a nossa igreja não seja conhecida porque tem um som, uma banda ou qualquer outra coisa humana, mas que seja conhecida, porque aqui tem um povo que se reúne e ora ao Deus soberano de todas as coisas, e que eles vivem na força e no poder deste Deus. Feche os teus olhos e coloque a sua vida. Quando essa igreja começou a orar, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida nesta hora. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Só as nossas vozes. Espírito, vamos ficar em pé. Encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém, Senhor. Enche-nos com teu Espírito, enche-nos com teu poder. Dá-nos a tua ousadia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de fé em fé e a confiarmos cada vez mais em Ti. Abençoa o Teu povo nesta hora, com toda a Tua graça e todo o Teu poder, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.